A gente viu a parte das questões, mais em cima da... A ideia é que hoje, dia 1, nós vejamos uma aula de exercício principalmente sobre essa estrutura de repetição. Dia 8, e dia 15, aí eu só vou ficar para tirar eventuais dúvidas de questões da prova, certo? Mas nada impede que vocês perguntem antes, certo? Qualquer coisa é só perguntar no Classroom, certo? Vai ser por lá que a gente vai estar sanando eventuais dúvidas em relação às questões da prova. Tranquilo? A lista. Lista das 3 estruturas de controle: a estrutura condicional e estrutura de repetição, certo? O que nós vamos ver agora é sobre estrutura de repetição. Então, chega lá no site, dá uma baixada na lista e começa a fazer. Mais uma vez, gente, antes de começar realmente a fazer as questões, é de extrema importância que para a prova você tenha tentado fazer as questões, certo? Elas estão ali e com respostas por um bom motivo. Caso você não consiga, esteja com dificuldade, respondido a dúvida que eu espero que vocês podem olhar a resposta e tentar sanar, beleza? Vamos começar então. Vamos começar pela quarta questão. E depois a gente faz a quinta, a sexta e aí a gente vai fazendo outras questões, conforme for dando para ser feito. Vamos lá. Questão 4. Como seria um programa para calcular a média de 50 alunos de uma turma? Aí eu estou dizendo, use especificamente. Tranquilo? A questão de fato, vamos pensar um pouco em cima da matemática por trás desse algoritmo, certo? Vou abrir aqui o bloco de notas. Deixa eu copiar a questão para ficar fácil. Ó, vamos lá. Vamos raciocinar da seguinte forma. Como é que se faz de dois números, certo? Vou chamar de N1, certo? Isso vai dar um valor final, vamos soma. E depois vamos dividir soma pela quantidade de números somados, que no caso é 2. Então, média de qualquer coisa é a soma de cada valor dividido pela quantidade de valores que a gente está tendo nessa média, certo? O que é que eu estou fazendo aqui nessa questão? Eu só estou aumentando. Gente, alguém está compartilhando tela? Sem ser eu? Vocês estão vendo a minha tela aqui? A tela saiu aqui, a tela do senhor. A tela saiu? Oi. E agora, voltou? Voltou. Pronto, perfeito. Não sei por que caiu. É como se alguém tivesse... Foi, alguém compartilhou, abriu outra Alguém tela. compartilhou, aí abriu outra tela, a minha caiu. Cuidado aí, gente. Vamos lá, continuando. A questão é, como seria um programa para calcular a média de 50 alunos de uma turma e use o comando enquanto faça, certo? Média, revisando, a gente tem, no caso, a média de dois valores, nós pegamos o valor 1 mais o valor 2, isso vai resultar numa soma, certo? Num valor total de uma soma, e a média é pegar essa soma e dividir pela quantidade de valores que a gente somou, que no caso é 2, certo? No caso de 50 alunos,
mais nota 3, somando isso até nota 49 mais nota 50. Concordam comigo? Então, ó, aqui eu teria um valor final de soma. E a média seria quem? Média seria simplesmente por 50. Então tá aí a média. Percebam que aqui é matemática, certo? Ainda a gente não fez uma estrutura, um pseudocódigo, uma estrutura algorítmica para representar isso aqui. Mas vejam, é somar a nota dos 50 alunos e depois pegar esse valor de somatório, dividir por 50. Tranquilo? Pronto, fechou. Vamos representar isso agora em formato de pseudocódigo. Deixa eu trazer a questão para cá. Gente, se estiver ruim de me escutar, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Pronto, vamos lá. Como seria um programa para calcular a média de 50 alunos de uma turma? Use o comando enquanto faça. Ahn, Cara, a gente tem que lembrar do nota. A melhor representação de tipo de variável é real. Por quê? Porque eu posso tirar um 7,5, posso tirar um 7,60, 7,75 e assim por diante. Então a gente sabe que se a nota é um valor real, a média também será. Então já vamos botar aqui média, certo? A gente viu que vai ter o soma, então vamos botar o soma aqui também, certo? E vamos botar a nota por enquanto, que vai ser onde a gente vai pegar a nota de cada aluno. Tudo isso do tipo real. Tranquilo? Até aí, ok. Vamos lá. Estrutura enquanto faz. Enquanto, vou botar aqui, aqui é onde a gente vai ter a condição que vai dizer quando eu vou parar de repetir o enquanto. Então, enquanto a estrutura, onde vai ficar a expressão lógica, enquanto faça, e aqui o fim enquanto, certo? Enquanto. Tranquilo. Vamos deixar isso aqui por último, que é definir qual vai ser o critério de repetição, certo? Lembrando, enquanto tal coisa for verdade, faça tudo o que tiver dentro da estrutura. Então, vamos lá. O que, é que a gente vai fazer na estrutura? Eu vou pegar a nota do aluno, leia. Deixa eu botar aqui um textinho em cima para facilitar. Então, ó, escreva. Aqui, informe a nota do aluno. Aqui eu vou botar um leia nota, tranquilo, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu não disse a vocês que eu tenho que ir somando as notas dos alunos? Então, ó, em quem eu vou guardar essa soma? Aqui, ó, na variável soma. Então eu vou fazer o seguinte, soma vai receber o valor anterior de soma mais a nota atual do aluno. Professor, perfeito. Soma. Aqui, quando eu botar, sei lá, já estou na terceira nota. Quando eu botar a nota, eu vou somar a terceira nota com a primeira, segunda, que já estão dentro de soma. Tranquilo. Mas e quando eu somar a primeira nota? A soma vai estar com o quê? Opa, importante. Então vamos fazer soma antes. Soma igual a zero, certo? Vou atribuir zero à variável soma, porque tem que começar com zero de fato, ou seja, não vi a nota de ninguém ainda, certo? São zero notas. Aí aqui, por enquanto, vamos esquecer a condição, certo? Vamos ver o que, é que a gente vai ter que fazer na repetição. Vamos pensar na repetição por enquanto. Ó, eu vou pedir, vou dizer para o aluno informar, ele vai me fornecer a nota
eu vou somar o valor atual da nota, o valor atual da soma das notas, com a nota do aluno que foi digitado agora, certo? Mas é que tá. Vamos para a condição agora? Qual vai ser a condição de parada para isso? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho que somar as notas do aluno 1 até o aluno 50. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vamos declarar uma variável chamada contador, certo? Do tipo inteiro. Por que inteiro? Porque a função dela vai ser o que o próprio nome diz. Ela vai contar para mim da seguinte forma. Veja o que é que vai acontecer. Contador, eu tenho que inicializar ele com 0, certo? Ele tem que ter o primeiro... vamos inicializar com 1. Ele tem que ter o primeiro número da contagem. E eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto o contador for diferente de 50, opa, enquanto o contador for menor ou igual a 50, eu vou pedir a nota do aluno, esperar que ele escreva a nota e somar a nota dele a dos alunos anteriores. Só que é que tá. Se eu estou contando, quando eu conto um, eu tenho que somar mais um para contar o 2. Somar para contar o 3. Então, aqui, ó, no final, gente, eu tenho que fazer contador, eu vou atribuir a ele o valor atual dele mais um, certo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu esse passo? Bom, se ninguém se pronunciou, eu acredito que todos entenderam. Deixa eu só ativar o chat aqui. Pronto, perfeito. Então, vamos recapitular. Vamos recapitular para ficar bem fixo na mente. Deixa eu puxar mais para cá, pronto. Como seria um programa para calcular a média de 50 alunos de uma turma? Certo? Então, ó, a gente vai repetir o pedido da nota através de uma estrutura enquanto faça. Eu vou informar ao usuário para que ele entre com a nota do aluno. Vou pegar a nota e vou somar com as notas anteriores. E depois eu vou aumentar o contador em 1. Por quê? Porque eu vou ter que contar de 1 até 50, já que são 50 alunos. Por isso que a condição aqui fica contador menor ou igual a 50. Tranquilo? Mas é que tá, a gente não terminou ainda. O que a gente tem é a soma, é aquela, deixa eu botar aqui para lembrar para vocês. O que a gente tem em soma, aqui é o quê? É nota 1 mais nota 2 mais, aí vamos para lá para baixo, nota 49 mais nota 50, certo? A gente não tem a média ainda. Como é que a gente faz para botar a média? Nesse caso, média, a gente vai atribuir a média a quem? O valor total da soma dividido pela quantidade de alunos, que é quem? 50 a quantidade, certo? Aqui, ó. Dividir por 50. Então, eu calculei a média. Isso é botar aqui, ó, a saída para o usuário, para ele saber. Então, média das notas. Certo? Vamos executar esse código? Gente, são 50 alunos. Não vou executar para tanto aluno. Então, o que é que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou baixar para 3, certo? Não, vamos deixar em 5. 5 alunos. Então, eu vou modificar o 50 para 5. E vamos executar isso aqui naquele velho passo a passo para a gente poder entender. Declarei as variáveis. Olha aqui, ó. Se eu passei
Se eu passei por aqui, as variáveis já estão aqui. A variável nota. Estava aqui em cima. A variável média, a variável soma, a variável nota e a variável contador. Do tipo real, real, real e inteiro. Certo? Por padrão, gente, variáveis numéricas, elas já são inicializadas com zero. Professor, então por que o senhor botou esse soma, recebe zero aqui, se todas as variáveis numéricas já são inicializadas com zero? Para lembrar para vocês da importância de sempre inicializar uma variável antes de utilizar ela, certo? Vamos continuar. Então, ó, soma recebe zero, contador recebe 1. Aqui, ó, tá vendo? Contador com 1 e soma com zero. Aí vamos fazer o seguinte, ele vai vir aqui enquanto eu vou perguntar, contador é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Por quê? 1, que é o valor que está em contador, é menor ou igual a 5. Então, o que é que ele vai acontecer? Ele vai entrar dentro da estrutura de repetição. Deixa eu trazer a telinha preta de volta para cá, para vocês verem. Ele vai entrar dentro da estrutura de repetição, vai informar para o aluno para ele digitar a nota, e aí vamos botar, ó, nota 7, certo? Digitei a nota, ele vai vir para a soma. O que é que ele vai fazer? Ele vai somar 0. Por enquanto eu não somei nota nenhuma, essa é a primeira rodada. Então, ó, ele vai somar 0 com 7, dá 7. E vai atribuir a variável soma. Então, quando eu executar essa linha aqui, ó, pô, soma vai estar com o valor 7. Contador está em 1. Vamos aumentar a contagem? Bora. Então, ó, contador que está em 1 vai ser 1 mais 1, 2. Então, ó, tá vendo aqui? Contador está em 2. E eu entrei de novo na estrutura enquanto. Por quê? Porque 2 ainda é menor ou igual a 5. Tranquilo? Então, vamos lá. Mais uma vez, informe a nota do aluno. E aí, ó, esse aluno tirou 6. Certo? O que é que eu vou fazer? Soma. Tá com 7, tranquilo. Por que tá com 7, gente? Por causa do somatório da rodada anterior, que nesse caso foi 0, que era o valor inicial, mais 7. Então, nesse caso agora, ele vai fazer o quê? 7, que está em soma, mais a nota que foi 6. E aí, ó, vocês podem ver que soma agora está com 13. Contador, eu vou somar mais um de novo para ele ir para 3. E agora eu vou perguntar, 3 é menor ou igual a 5? Ou seja, o valor 3 que está na variável contador é menor ou igual a 5? Sim, verdadeiro. Então ele vai entrar de novo e vai repetir mais uma vez o conteúdo da estrutura enquanto faça. Tranquilo? Vamos lá. Mais uma vez eu peço para o aluno informar a nota. Agora o aluno tirou 8, certo? Perfeito. O que é que acontece? Eu tenho 13 já aqui em soma, por quê? 7 mais 6 dos dois alunos anteriores e agora eu vou adicionar o 8 do terceiro aluno. Tá entendendo? Então vamos lá. Com isso, eu vou ter que soma vai armazenar o quê? 21. Tranquilo? Mais um contador. Eu vou aumentar em 1, ele agora vai para 4. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. O conteúdo de contador, ele é menor ou igual a 5? Sim. Por quê? Porque contador assume o valor 4. Então eu vou repetir mais uma vez o conteúdo da minha estrutura de repetição. Então, ó, pedi a nota. Esse aluno tirou 10. Certo? Continuemos aqui. Soma está com 21. Eu vou somar 10. Vai ficar com 31 agora. Contador vai para 5. E aí eu pergunto, o conteúdo de contador ainda é menor ou igual a 5? Sim, porque ele pode não ser menor, mas ele é igual. Então, mais uma vez, eu vou repetir o conteúdo da estrutura enquanto faça. Peço a nota ao aluno, certo? Esse aluno tirou 4. E aqui, ó, 31 mais
4 vai nos fornecer 35. Contador, eu vou aumentar de novo ele. E agora ele foi para 6. Aí eu vou fazer a pergunta. Contador é menor ou igual a 5? Falso. Porque 6 é maior que 5. Então ele não vai mais repetir. Por quê? Vamos para o português agora. Enquanto essa estrutura for verdadeira, essa expressão for verdadeira, que expressão? Enquanto a variável contador for menor ou igual a 5, faça todos os comandos que estiverem dentro da estrutura enquanto. Nesse caso, falhou. Por quê? Contador é maior que 5. Então ele vai sair da estrutura, ele nem vai voltar mais, saiu. E de calcular a média. A gente tem o quê? Soma. Somando 7 com 6, com 8, com 4. Desculpa, 7, 6, 8, 10 e 4, a gente tem um total de 35. Dividindo 35 por 5, nós temos que a média final da turma está aqui, ó, é 7. Então, ó, eu posso escrever que a média final dessa turma, que nesse caso nós estamos só com 5 alunos, ela é de quanto? De 7, certo? Professor, não se esqueçam de voltar o número, caso vocês estejam fazendo em casa, ou vocês vão fazer na prova, de depois, e for para ser entregue a mim, depois colocar, aumentar para 50, que é o que a gente quer, certo? Então, ó, questão simples, o que é que a gente fez? Somou todas as notas, depois dividiu pela quantidade de alunos que tinha, e qual era o pulo do gato da questão? Era você perceber que, utilizando a estrutura enquanto faça, era necessário ter uma variável auxiliar para contar quantos alunos você já somou a nota. Nesse caso, o contador se inicia em 1 e vai até 50. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida nessa questão daí? Uma coisa é outra estrutura até, certo? Em vez de eu dizer enquanto a expressão lógica for verdadeira, faça isso. No nosso caso, enquanto o contador for menor ou igual a 50, faça a soma das notas. A gente vai dizer o seguinte agora. Repita a soma das notas até que, nesse caso o quê? Até que contador seja maior que 50, desculpa. Então vamos lá. Deixa eu copiar aqui a questão para fazer sentido, para ficar fácil de entender. Coloquei ela aqui. Perfeito. Então, ó, deixa eu apagar aqui, gente. Lembrando que a resposta está lá no site também, bem parecido com isso aqui, provavelmente. Vou apagar as variáveis? Não, não, vou utilizar elas. E porque apaguei o código todinho para a gente repensar. Vamos primeiro o quê? Deixar a estrutura de repetição já aqui prontinha para facilitar. Então, repita até a expressão lógica vai ficar aqui dentro, certo? Tranquilo? Então, ó, eu vou repetir o quê? Mesma coisa. Eu vou somar a nota do aluno. Então, ó, primeiro eu vou pedir, né, a nota. Escreva, aí, ó. Informe a nota do aluno.
Vou ler essa nota. Tranquilo? Mesma coisa, vou pegar a soma. Vou dizer que o novo valor de soma é o valor atual mais a nota que foi digitada agora. Eita, gente, lembre-se de o quê? Ó, soma aqui, quando eu já estiver na segunda, na terceira repetição, faz sentido. Mas e na primeira? Eu vou somar a nota com o quê? Com zero. Então é bom que você sempre lembre de iniciar o valor da variável. Eita, professor, mas o senhor acabou de mostrar que no Visual G todas as variáveis numéricas são iniciadas automaticamente com zero. Opa, desculpa. Perfeito. É isso mesmo. Mas é bom vocês lembrarem que sempre que vocês estiverem utilizando uma variável aqui, utilizando o valor dela, é bom que ela esteja inicializada, certo? Nesse caso, estamos inicializando com zero. Tranquilo? Aí, ó. Vamos lá. Mesma coisa, a gente vai precisar de um contador. Então, ó, contador. Vou inicializar ele com 1, certo? E o que é que eu vou fazer? Mesma coisa, no final, eu venho aqui, ó, e contador recebe o valor atual mais 1. O que vai mudar, se vocês perceberem, poxa, professor, o corpo, o conjunto de comandos, o conteúdo da estrutura de repetição é o mesmo da enquanto faça. Então, o que é que muda finalmente? O que muda, gente, nesse caso, é a condição para o repita até parar de repetir. Certo? De novo, vamos lá. O enquanto faça, a estrutura, a avaliação da expressão lógica, ela fica no começo. Então, se eu digo fulano, enquanto a expressão lógica for verdade, faça o que eu estou lhe pedindo. Aqui não, aqui eu já estou fazendo de um modo diferente. Estou dizendo, fulano, repita todos esses conjuntos de comando até que a minha expressão não seja mais verdade. Então aqui, ó, gente, vai ser contador maior que 5. Entenderam? Contador maior que 5. Por quê? Se eu tenho 5 não, perdão, 50, mas vamos trabalhar primeiramente com 5 alunos para a gente poder testar, certo? Então, ó, se eu tenho que contador já passou de 5, está em 6, eu já peguei a nota dos 5 alunos. Não preciso mais repetir. Então, eu vou repetir esse conjunto de comandos até que eu já tenha pego as 5 notas dos alunos. Que isso é dito de que forma? Contador maior que 5. Tranquilo? Vamos executar esse código num passo a passo para a gente ver que ele é a mesma coisa do outro? Deixa eu puxar a telinha preta para cá. Vamos lá. Soma já está com zero. Quando eu atribuir zero, não vai fazer diferença. Contador está com zero. Eu vou atribuir o valor 1. Olha aqui, ó. Contador, tipo inteiro, com valor 1. Então, ó, repita. Professor, ele tem que avaliar alguma coisa aqui, tem que ver se é verdadeira ou falsa a expressão? Não, porque a avaliação é sempre feita no final. Então, vamos lá. Repita. Aí eu vou pedir a nota do aluno. Então, 7. Tá aqui o número 7. Vou somar 0 com 7. Contador que está em 1 agora vai para 2. E agora sim eu vou perguntar: 2 é maior que 5? Não. Então repita. Voltei. Mais uma vez, pedi para o aluno escrever. Eu venho aqui, boto 8. Somei. Contador mais 1, contador foi para 3. Aí eu pergunto: 3 é maior que 5? Não. Então repita, porque é até. Tranquilo. Mais uma vez peço para o aluno escrever. Certo? Somei, aumentei o contador. Contador agora assume o valor o quê? O valor 4. 4 é maior que 5? Não.
35 é 6 maior que 5? Não. Então, não execute mais a repetição. No nosso caso aqui, a gente acabou esquecendo de terminar o algoritmo. Qual é o término do algoritmo? É eu pegar e dizer que média recebe o valor da soma dividido pela quantidade de alunos, que nesse caso é o quê? 5. Eu venho aqui e boto, escreva vamos executar de vez. Aqui, ó, vamos botar nota 7, nota 8, nota 6, nota 10, nota 4 e, por fim, a média é 7. Então, vejam que você trocar de estrutura, você não precisa trocar necessariamente o conteúdo, o conjunto de comandos, o que está dentro da sua estrutura de repetição. O que você precisa, no geral, trocar. Antes a gente avaliava da seguinte forma: enquanto contador for menor ou igual a 5. Aqui não, aqui eu vou dizer repita até que contador seja maior que 5. No momento em que o contador for maior que 5, eu deixo de repetir. Já na estrutura enquanto, eu vou repetir enquanto o contador for menor que 5. Opa, José perguntou, professor, tem como rever essa aula? Tem sim, José. Essa aula vai ser postada no canal do YouTube da sala. Nem se preocupe. Caso você não possa continuar na aula, tá certo? Ou você tenha chegado atrasado e não tenha visto o começo. Nem se preocupe. Mas em resumo, José, o que foi feito até agora foi feita essa segunda questão. A gente fez uma questão que é semelhante a essa. Semelhante não, é igualzinha a essa. Só que aí eu peço, em vez de você utilizar o repita até, você utiliza o enquanto faça. Certo, gente? Alguma dúvida utilizando a estrutura repita até? Por favor, quem tiver dúvida, coloque aqui no chat ou então abra o microfone e diga. Tá certo? Opa, alguém está falando? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Bruno? Não. Então tá ok. Vamos para a última questão, que seria a sexta, certo? Que é o quê? Mesma coisa, fazer o mesmo procedimento, só que agora você nem vai utilizar enquanto faça e nem vai utilizar o repita até. Eu quero que você utilize o para faça. Então vamos lá. Deixa eu copiar aqui mais uma vez a questão para ficar fácil de a gente ver, certo? Vou deixar a soma, todas as variáveis que a gente fez eu vou deixar. Vou só apagar o conteúdo para a gente lembrar e fazer tudo de novo. Então vamos lá. Estrutura para faça. Olha, para. Eu preciso de uma variável. Vamos utilizar a própria variável contador. Então, para contador de quê? A gente tem que dizer um valor inicial. O valor inicial que a gente já viu, que a gente vem usando é 1. Então, para contador de 1 até o quê? Mais uma vez, vamos utilizar só 5 alunos em vez de 50 para facilitar a nossa vida na execução. Então, ó, até 5 alunos, faça. Não se esqueçam de botar o fim, né? Então tem que botar aqui o fim para. Beleza? Aí vamos lá. O que é que tem que ser feito? Mesma coisa que estava nos outros, ó. Informe. Opa, informe não, desculpa. Escreva, né? Aqui você vai botar informe a nota do aluno. Vai botar o leia, para ele ler a nota atual do aluno, certo? Aqui você vai pegar a soma, vai atribuir o valor anterior das somas dos alunos de antes, mais a nota do aluno de agora. E, professor, depois que o senhor faz isso, o senhor aumentava contador. O senhor não vai fazer isso agora, não?
Não. Por quê? Lembram que eu disse na aula anterior que o grande diferencial da estrutura para-faça é que ele já aumenta o contador para você. Porque você já está dizendo aqui, ó, para a variável contador, eu quero que você comece de 1. Lembra que antes, gente, nas outras duas estruturas, a gente tinha que vir aqui e fazer contador recebe 1. Não precisa, por quê? Porque esse contador recebe 1, você já está meio que fazendo aqui, ó, contador de 1. E eu tinha que fazer o que aqui embaixo, gente? Eu tinha que fazer contador recebe contador mais 1. Não precisa, por quê? Porque a estrutura para-faça já faz isso para mim. Quando eu digo comece o contador com 1 e vá somando mais 1 até 5. Então, ó, o grande diferencial de você utilizar a estrutura para-faça, você não precisar utilizar o contador. Opa! Então, ó, vou deixar comentado aqui para ficar bem claro para vocês que não é necessário contador. Mesma coisa aqui. Professor, mas o senhor disse da gente sempre se lembrar de inicializar variáveis que a gente está utilizando o valor dela. Então, ó, aqui, ó, toma, o valor 0, certo? Então, ó, o código é bastante parecido com a enquanto faça, tirando o quê? Que a gente não tem inicialização do contador, porque ele já é feito na própria estrutura para faça, e a gente não tem a soma de mais um no contador. Por quê? Porque também isso já é feito aqui, ó, na estrutura para faça. Lembrando de sempre, tem que ter a média, certo? Então, média recebe o valor da soma dividido por quê? Pela quantidade de alunos, que nesse caso a gente está trabalhando com 5. Por fim, você vem aqui e escreva média dos alunos. E aqui você bota a média. Vamos executar isso? Vamos começar no passo a passo primeiro. As variáveis foram criadas, está aqui no painel de que mostra as variáveis, certo? Soma, eu vou atribuir 0, mas já está com 0 mesmo, é só questão de organização e lembrar de sempre iniciar as variáveis. Então, ó, contador, por enquanto, está com 0, porque ele não executou esse comando aqui. Quando ele executar isso aqui, ó, pode ver que contador foi para 1. Por que foi para 1? Porque o para faça já atribuiu 1 para mim. Ou seja, esse comando aqui, que eu fazia na mão, ele já faz sozinho aqui para mim. Então, no mais, gente, o processo é o mesmo. Ó. Escreva a nota do aluno, 7. Eu vou somar 0 com 7. Quando eu venho para fim para, depois que eu executo essa parte aqui, o que é que vai acontecer? A própria estrutura para faça já vai somar mais 1 no contador para mim. Então, olha, tá vendo? O contador aqui já está com 2. Então, mais uma vez, eu vou pedir a nota do aluno. Então, ó, 6, 7 com 6. Fim. Quando eu executar isso aqui, ele vai repetir. Por quê? Porque eu ainda estou em 2, ele vai aumentar para 3 o contador. Ó. Contador 3 eu estou repetindo. Certo? Vamos pedir a nota aqui ao aluno. Esse aluno tirou 8. Somei. Repeti de novo. Veja que o contador agora está com 4. Vamos botar aqui a nota do aluno. 4. Somou 4. Aqui, ó, ele vai aumentar para 5. Poxa, professor, por que entrou? Porque é até 5, certo? Quando ele for para 6 é que ele não executa mais o conteúdo da estrutura para faça. Então vamos botar aqui a nota desse aluno 10. Vamos somar 25 com 10, 35, certo? E agora, fim palha, o que é que ele vai fazer, gente? Opa, ele não executou de novo, ó. Ele saiu, ele foi para o próximo comando após a estrutura para faça. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que contador está com o valor 6, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou agora pegar o valor de soma, que é 35. 35 dividido pela quantidade de alunos, que é 5, vai dar o quê?
vai dar média, mais uma vez, 7. Eu vou imprimir média dos alunos, 7. Então, gente, percebam que a gente fez a mesma questão com as três estruturas. Enquanto faça, repita até e, por último, a para faça. Tranquilo? A grande vantagem nessa questão de utilizar a estrutura para faça é de ela já manipular para você o contador. Coisa que, utilizando a enquanto faça e a estrutura repita até, você é que tem que controlar na mão o contador. Tranquilo, gente? Gente, isso é muito importante. Alguma dúvida? Vou dar um tempinho para vocês falarem no chat ou então abrir o microfone e dizer, não, com dúvida, não entendi tal ponto, queria que o senhor repetisse, fiquem à vontade, certo? Enquanto isso, gente, ninguém está com dúvida? Perfeito, então. Repita esse, por favor. Posso repetir sim, Fernando, mas qual é a parte que você não entendeu? Para eu focar nela. Você poderia dizer? Pode falar, Fernando. Média final, como faço? Repita isso, por favor. Média final, como faço? Ó, aqui é mais matemática, Fernando. Vê o que é que acontece. Lembra que eu disse a você que como é que é a média de dois números? Vamos começar fácil. Dois números só. Média de dois números é eu pego o número um mais número 2, certo? Isso aqui, essa soma vai dar um valor, tranquilo? Vamos chamar esse valor de soma. A média vai ser o quê? Vai ser eu pegar esse valor de soma e dividir pela quantidade de elementos que eu somei, que no caso é 2. Então, ó, vamos para um valor prático. A média de... vamos para o valor prático da seguinte forma. Duas provas. Qual vai ser a média a sua média final quando você fizer as duas provas? Digamos que a primeira prova, deixa eu botar aqui, prova um, você tirou nota 8, certo? E na prova 2, você tirou tranquilo. Então, qual vai ser a sua média? Sua média vai ser calculada da seguinte forma: soma das notas das provas, que vai ser quem? Vai ser nota da prova um mais nota da prova 2. Nesse caso vai ser o quê? 8 mais 6, que dá o quê? 14, certo? E depois, como você fez duas provas só, você vai dividir esse 14. Por quê? Por que valor? Por 2. Porque você não fez duas provas. Isso é que é o conceito de uma média aritmética. Então você vai pegar 14 dividido por 2. Sua média no final do período vai ser 7. Entendeu? Então esse é o formato que a gente calcula a média. Nesse caso, quando a gente diz só média, a gente associa já de cara a média aritmética, certo? Então, ó, média aritmética nada mais é do que soma todos os valores. No caso, nós só temos 2, 8 e 6. Depois divide pela quantidade de valores, que é o quê? 2. 8 com 6, 14. 14 dividido por 2, 7. Agora vamos extrapolar. A gente falou de quê? De duas notas. Agora imagina que sejam 50. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que somar o valor das 50 notas e depois que você somar o valor das 50 notas, dividir pela quantidade de notas, que é o quê? Nesse caso, 50. Vamos para o exemplo que eu dei? Olha, eu pedi para que em vez de a gente fizesse com 50, fizesse com 5 para facilitar. Mas o exemplo que eu fiz da seguinte forma, ó. Vou chamar N1 de nota. A nota 1 foi 7, nota 2 foi 6, nota 3 foi 8, nota 4 foi 10,
nota 5 foi 4, certo? Então, qual é o primeiro passo que eu vou ter que fazer, Fernando? É somar todo mundo. Então, soma. Aí eu vou fazer o quê? 7 mais 6 mais 8 mais 10 mais 4, certo? Então, somei todo mundo. É o que eu estou fazendo aqui, ó, na estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição serve só para eu ir somando, perguntando a nota e somando, perguntando a nota e somando, perguntando a nota e somando. Então, aqui, ó, o valor final disso vai ser 35. Depois que eu somei tudinho, eu tenho que dividir pela quantidade de provas. Valores. Nesse caso, é o quê? 5. Ó, então, soma, que é quem? 35, dividido pela quantidade de provas, que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, vai dar a média da turma, que é o quê? 35 dividido por 5, média final, 7. Entendeu, Fernando? Pronto. Então, o que a gente fez aqui, em todas as estruturas, foi o quê? A estrutura de repetição é para você ir somando, certo? Então, o que é que você faz? Você soma a nota atual fornecida pelo professor, pelo usuário, com a soma das notas anteriores. Então, você vai somando. Nesse caso, o que ele está fazendo aqui, de maneira incremental, é fazer isso aqui, ó. Ele, a soma começa com 0, certo? Aí, o que é que ele faz? Ele vem e soma 0 com 7, que aí vai dar o quê? 7. Depois, aí vamos botar aqui, rodada 1, rodada, vamos botar repetição. Repetição. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, ó, repetição 1. Eu vou somar 0 com 7, que vai dar 7, certo? Repetição 2. Eu já estou com 7. Só que aí, quem é a segunda nota? A segunda nota é 6. Então, eu vou somar 7 com 6. Ele vai dar o quê? 13. Certo? Terceira repetição. A minha variável de soma vai estar com 13. E eu vou somar com quem? Com 8. Então, ó, 13 com 8 vai dar o quê? 21. Só dar uma organizadinha aqui. Certo? Aí vamos de novo. Na terceira repetição, a soma vai estar com 21. E eu vou somar o quê? Vou somar 10. Certo? Então, 21 com 10, 31. Opa, terceira não. Eu errei aqui, desculpa. Terceira aqui, essa é a quarta repetição. Na quinta repetição, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 31 com 4 e eu vou obter o quê? Eu vou obter 35. Então, recapitulando, eu tenho que a segunda é 6, a terceira é 8, a quarta é 10, a quinta é 4. O fluxo aqui é soma inicia com 0, certo? Soma se inicia com 0, então eu vou fazer o quê? 0 mais 7 dá 7. Então, a soma na segunda rodada vai estar com o valor 7. Eu vou somar com a nota, com a segunda nota, que é 6. Vai dar 13. Na terceira rodada, a soma vai estar com 13 e eu vou somar a terceira nota, que é 8. Soma agora vai estar com 21. Na quarta rodada, vou adicionar o valor da nota 4, que é 10, vai dar 31. Na rodada 5, soma está com 31 e eu vou somar o valor da nota 5, vai ficar 35. Depois que eu tenho a soma total, que é quem? 35, o que eu tenho que fazer é o que está aqui, ó. Média é quem? É o valor total da soma dividido pela quantidade de provas, de alunos nesse caso, que é quem? 5. Então, ó, 35 dividido por 5 igual a 7. Tranquilo, Fernando? Deu para entender? Fernando? Só beber água aqui, gente, por causa da garganta.
Pronto, perfeito então, gente. Vamos fazer mais questões? São 8 horas, vai dar 8 horas agora. A gente tem bastante tempo para fazer algumas questões. Vamos focar um pouco mais em estrutura de repetição, certo? Lá para as 8h30, lá para as 9 horas, a gente vê, sei lá, alguma questão de estrutura de decisão, certo? Para a semana que vem a gente focar na nossa revisão. Tranquilo? Que aí a gente vai ver todo o assunto. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver uma questão. Gente, eu tenho uma questão para sugerir, certo? Eu vou logo sugerir ela, vou fazer ela. Isso vai dar tempo de vocês, quem tiver com um computador, puder minimizar no celular, não sei, ver se tem interesse em alguma outra questão, certo? Eu tenho a priori duas questões que eu acho interessante de serem feitas e vocês podem sugerir também, certo? Vou começar por essa 10 aqui. Essa 10 é bastante interessante. Ela diz assim, ó: escreva um programa que calcula o produto de dois números lidos sem usar o operador de multiplicação. Então, vamos copiar isso aqui. Gente, só lembrando, rapidinho, no meu site está aqui, ó. Você vem aqui no site, clica em estruturas de controle, ele vai abrir essa página aqui. Tem esse slide, tem o slide da aula, certo? Que já foi dada a aula. Todas as listas, está aqui a lista. E a resposta dessas três questões que a gente fez agora estão aqui, ó. Resposta da questão 4, da questão 5 e da questão 6. Então vocês podem ver tanto a resposta que eu fiz agora com vocês, como a que eu já tinha feito. Provavelmente elas são bem semelhantes, certo? Voltemos. Deixa eu inicializar aqui. Novo. Tá aqui a questão. Certo? Então vamos lá. Escreva um programa que calcula o produto de dois números lidos sem usar o operador de multiplicação. O que é que acontece? Vou botar aqui, número 1, né? Ele já diz, são dois números, então, ó, número 1, número 2. Ele não diz se é real, se é inteiro. Se ele não diz, vamos deixar genérico, porque se é real, cabe número inteiro. Mas se o tipo é inteiro, não cabe número real. Então vamos deixar real, certo? Vamos fazer logo a estrutura aqui de leia. Então, deixa eu botar aqui só para ficar bonitinho. Escreva número 1. Calma, eu não estou fazendo a questão ainda, certo? O que eu quero mostrar para vocês é como seria isso se eu pudesse utilizar a multiplicação. Então, ó, leia número 1, escreva dois, leia número 2. Opa, aqui tem erro, ó, número 1. E ó, como é que seria a multiplicação? Deixa eu criar aqui outra variável, multiplicação. Multiplicação. Como é que seria? Multiplicação recebe quem? Número 1 vezes número 2. Certo? E por fim, ó, escreva multiplicação aqui é um algoritmo bem simples. Aqui é uma estrutura sequencial, gente, onde a gente tem o usuário passando o número 1, o usuário passando o número 2, a gente multiplicando e dando um resultado final para o usuário, certo? Vamos executar isso aqui rapidamente. Sei lá, vamos botar 3, primeiro número, 2 o segundo. Vezes. Como é que a gente faz isso aqui? Certo? Vamos para a matemática primeiro, antes de ir botar isso aí em pseudocódigo, certo? Primeiro, vamos entender o que é uma multiplicação. Vezes 3 nada mais é do que eu dizer o seguinte: eu quero que você some
o número 2 3 vezes. Então, o 2 vezes 3 equivale a isso aqui, ó. É eu pegar e fazer 2 mais 2 mais 2. Certo? Então, ó, 2 vezes 3 é a mesma coisa que o quê? Que eu pegar 2 e somar ele 3 vezes. Da mesma forma, se eu faço o contrário, 3 vezes 2, eu tenho aqui o quê? Que eu estou pegando o número 3 e somando ele 2 vezes. Opa! Somando aqui, ó. 3 mais 3. Aqui dá 6 e aqui também dá 6. Certo? Então, esse é o significado de uma multiplicação. É eu somar o primeiro número a, a quantidade de vezes dita pelo segundo. Então, ó, eu vou somar 2 3 vezes. Eu vou somar 3 2 vezes. E aí a gente já sabe, pela propriedade da multiplicação, que, nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6. Então, gente, vocês já conseguem ver uma repetição aí? Qual é a repetição? Eu vou ter que somar o primeiro número quantas vezes o terceiro número disser que é para eu somar. Certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que somar, de novo, eu vou ter que somar o primeiro número quantas vezes o segundo número disser que é para eu somar. Então vamos lá. Ó, vamos fazer primeiro com a estrutura enquanto. Eita, professor, cadê o contador? Estrutura enquanto, nesse caso, vai precisar de um contador. Certíssimo. Vamos fazer um contador aqui para a estrutura enquanto faça. Então, contador do tipo inteiro. Tranquilo? Contador. Professor, lembrar de inicializar contador. Perfeito. Vamos inicializar logo aqui em cima da estrutura enquanto. Então, ó, contador recebe 1. Certo? A gente vai fazer o seguinte. Multiplicação tem que começar com o quê? Quem pode me dizer com que multiplicação tem que começar nesse caso? Nesse caso, multiplicação tem que começar com 1. Desculpa, com 1 não, com 0. Certo? Por quê? Porque a gente vai somando os valores do primeiro número à multiplicação. Tranquilo? E aí, o que a gente vai fazer? Enquanto o contador for menor ou igual ao número 2. Eita, professor, antes a gente tinha aqui, sei lá, um número fixo, a gente tinha 5, tinha 50, 3, mas agora não, agora quem vai dizer esse número daqui vai ser o usuário. Então, ó, vê o que é que eu vou ter que fazer. Fazer o seguinte, eu vou pegar a multiplicação, aquele mesmo esquema de soma, certo? Imagina que aqui a gente está lidando com a variável soma da questão anterior. Então, a multiplicação, que começa com 0, eu vou fazer o quê? Eu vou somar multiplicação com número 1. Quantas vezes, professor, você vai fazer isso? Eu vou fazer a quantidade de vezes que o usuário disser em número 2. Então, por isso que eu faço contador, que começa com 1, enquanto ele for menor ou igual a número 2 passado pelo usuário. Não se esqueçam de sempre somar mais um a contador, né? Então, contador recebe o valor atual de contador mais 1, certo? E aqui, ó, vamos revisar. Eu peço o número 1 ao usuário, peço o número 2. Não posso fazer a multiplicação direto, porque a questão pede para não fazer com vezes. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar o número 1, desculpa, eu vou ter que somar o número que está dentro da variável número 1, a quantidade de vezes que o usuário informar no número 2. Tranquilo? Então, ó, eu inicializo o contador com 1, multiplicação com 0, por quê? Porque eu vou somar, então
a variável que vai ir somando passo a passo, ele tem que começar com zero, para não interferir, certo? Então, ó, contador, enquanto contador for menor ou igual o número 2 que o usuário passar, faça a minha multiplicação, certo? Perfeito. Vamos lá, então. Vamos executar isso aqui passo a passo? Ó, pediu o número 1, vamos botar 2. Pediu o número 2, vamos botar 3. E aqui, ó, vamos no passo a passo agora. Contador vai estar com 1. Olha aqui, contador com 1. Multiplicação. Aqui para vocês verem, a multiplicação está aqui, ó. Multiplicação com 0. O que é que ele vai fazer, gente? Ele vai ver o seguinte. Contador é menor ou igual a número 2. Aí vamos trocar isso pelos valores das variáveis. Contador é quem? Contador é 1. Número 2 é 3. Então, 1 é menor ou igual a 3? Sim, verdadeiro. Então, vamos executar o conteúdo da estrutura enquanto faça. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicação está com 0. Eu vou somar o valor de número 1. Então, ó, agora a multiplicação vai estar com 2. Olha aqui. Multiplicação vai estar com 2. Por que está voltando aqui? Deixa eu fazer o seguinte. Pronto, perfeito. Multiplicação 2. Contador. Vou somar mais 1 para ele ir para a contagem 2. E voltei, ele já entrou. Por quê? Porque contador é 2, número é 3. Aí a pergunta do enquanto faça é: 2 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. Então ele já entrou aqui, certo? Executei essa linha. Multiplicação agora é quem? É 2 que estava aqui, mais 2. Agora vai para 4. Beleza? Contador, aumentei mais 1. Certo? E agora eu vim para onde? Para o começo dos comandos da estrutura enquanto faça. Por quê? Porque eu comparei 3 em contador é menor ou igual a 3 dentro de número 2? Sim. Por quê? Porque 3 é igual a 3. Então ele executou aqui, ó, multiplicação. Eu somei o 4 daqui com 2, deu 6, está aqui 6. Contador vai ser somado, ficou 4. E aqui, ó, vamos parar para fazer a pergunta. Contador, vamos trocar pelos valores das variáveis. 4 é menor ou igual a 3? Falso. Então pode ver que ele não vai executar essa linha aqui de novo. Ele vai sair e vir para o escreva. E o escreva ele vai dar o valor da multiplicação, que a gente sabe que 2 vezes 3 é 6. Certo? Vamos executar isso agora com números maiores. Por exemplo, 11 vezes 11, que dá 121. E olha aí a resposta. 121. Tranquilo, gente? Então, o que a gente fez primeiro? A gente lembrou que multiplicação é só um modo sucinto de eu somar esse primeiro número à quantidade de vezes determinada pelo segundo número. Professor, me perdi na explicação. Estava tudo certo até o senhor colocar o contador. Ah, vamos lá, Bruno. É... Você lembra das outras 3 questões que a gente fez? Que a estrutura enquanto passa tinha que ter um contador para. Nesse caso, é semelhante àquele. O que é que eu tenho? Eu tenho que somar número 1 a quantidade de vezes que o usuário disser em número 2. Então, como é que eu vou repetir a quantidade de vezes que o usuário disser em número 2 se eu não tiver um contador? É através desse contador que eu vou controlar isso. Da seguinte, eu começo com um contador em 1, certo? E eu vou somando, ou seja, eu vou executando essa linha aqui que representa a nossa multiplicação enquanto contador for menor ou igual a número 2. Mas eu preciso, sempre que eu terminar de executar o meu corpo,
da estrutura enquanto faça, eu preciso somar mais um ao contador para que essa estrutura, para que ele venha parar algum dia quando avaliar essa expressão lógica, certo? Entendeu, Bruno? Bruno? Tranquilo mesmo? Se não entendeu, diga que eu repito. Perfeito. Gente, essa eu vou querer que vocês interajam, certo? Mas porque o contador começa com 1 e não em 0. Tá, ele poderia começar em 0, Bruno. Nada impede de que ele começasse em 0. Mas se ele começasse em 0 aqui, em vez de a condição ser contador menor ou igual a número 2, ia ter que ser menor. Porque vamos lá, vamos entender isso indo para o quadro. Nesse caso aqui é o Notepad, já que eu não estou com o quadro, certo? Vamos entender. Ó, se contador começa com 1 e eu quero que você some. Vamos botar aqui, deixa eu botar só aqui o 2 vezes 3. Eu quero que você some o número 2 3 vezes, certo? Até aí, beleza. Então eu já estou dizendo que eu quero que tu repita 3 vezes. Então, ó, se eu inicio o contador com 1, ó, a condição vai ser o quê? Contador menor ou igual a número 2. Número 2 eu já vou botar a condição. A condição é que seja igual a 3. Se eu começasse com 0, se eu começasse, Bruno, contador com 0, o que é que ia acontecer? Ele ia executar a primeira vez porque ele ia ter o valor 0. Então 0 é menor que menor ou igual a 3. Na segunda rodada, deixa eu até botar aqui. Primeira rodada. Segunda rodada. Terceira. Quarta. Eu vou botar um bocado aqui para você entender, certo? E aqui quinta. Vamos deixar aqui, eu acho que isso é o suficiente. Aí vamos lá. A primeira rodada, se eu começasse o contador com 0 e ele ia começar com 0, 0 é menor que igual a 3, sim, então ele ia executar a primeira. Aí ele ia aumentar para 1. 1 é maior ou igual a 3? Sim, então ele ia executar e ia para a terceira. Terceira é o quê? 2. O valor de contador está 2. Lembre-se que aqui é o valor de contador, certo? Então, o valor de contador é 2. 2 é menor que 3? Verdadeiro. Na quarta execução, ele ia estar com o valor 3. 3 é igual. 3 é menor ou igual a 3? Sim. Então ele ia executar e ia para a quinta. Ia estar com 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Então veja que se eu começasse com 0, ele ia executar, em vez de 3 vezes a soma de 2, ele ia executar 4. Por isso que eu comecei com 1. Caso, se era para começar com 0 ou com 1, é a minha condição. Porque, ó, para eu considerar que ele só vai executar 3 vezes, eu teria que tirar esse igual, que é para quando ele tentasse executar a quarta vez, que é o quê? Contador, que é 3. 3 igual a 3, dá falso. 3 igual a 3 não, 3 menor que 3, para dar falso, e ele não executar a quarta vez, só executar 3 vezes. Então deu para entender, Bruno, porque eu comecei com 1? Então a lógica é essa. Nessa questão, se eu tivesse começado com 0, a minha condição teria que ser menor que 3. Se eu tivesse começado com 1, que foi o que eu fiz, aí eu posso fazer menor ou igual a 3. Porque quando eu estou contando, Bruno, eu prefiro começar com 1, porque fica mais fácil para vocês entenderem. Aí eu começo com 1. Então, ó, contar começando por 1, se eu começo por 1, eu posso associar o próprio número à própria rodada.
Veja que quando eu começo por 0, 0 equivale à primeira rodada, 1 equivale à segunda rodada e 2 equivale à terceira. Se eu começo por 1, 1 equivale à primeira rodada, 2 equivale à segunda rodada e 3 equivale à terceira rodada. Então é só questão de manejo. Em relação a contador, gente, é mais saudável vocês começarem ele sempre de 1. E aí utilizem aqui, na expressão lógica, sempre o menor ou igual. Nada impede que vocês utilizem 0. Se não me engano, eu não lembro, mas vocês podem olhar lá. O resultado, obviamente, vai dar o mesmo. Então, beleza, gente? A diferença entre eu inicializar o contador com 0 e inicializar ele com 1, entendeu mesmo? Deixa eu ver aqui. Bruno disse que entendeu. Pronto, perfeito, gente. Gente, eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem essa questão. Professor, eu estou no celular, professor, não tem como fazer no programa. Sim, perfeito. Você vai fazer no papel. Até porque, se Deus quiser, eu espero que a segunda prova ela seja presencial, nós já estejamos livres desse coronavírus. Na segunda prova, vocês vão ter que fazer o quê? No papel, certo? Não vai ter computador para auxiliar. Então, eu espero que vocês façam essa questão. Quem está no celular no papel, quem está no computador e queira fazer no computador, faça no computador, mas eu também aconselho fazer no papel. Gente, 10 minutinhos para fazer essa questão 12. Deixa eu ler ela com vocês primeiro. Ela vai ficar aqui na tela, certo? Eu vou travar ela aqui na tela, enquanto para vocês fazerem. Olha, escreva um programa que lê um número e em seguida calcula e imprime seu fatorial. Primeiro, vamos. 10 minutos eu não tô nem chegando em casa. Não tem problema não, Bruno. Vai pensando. Vai pensando. O que é que você faz? Tá no busão, tá dirigindo, tá escutando como é que se diz a aula? Vai pensando, poxa, como é que eu faria? Eu utilizaria estrutura para faça, a estrutura eu utilizaria a enquanto faça, a repita até, mas se eu utilizasse, como é que seria? Eu teria que ter contador, eu teria que somar, eu teria que dividir, entendesse? Então, olha, eu vou dar até uma dica, gente. Como vocês sabem, eu trabalho de dia como um engenheiro de software, certo? Ou seja, programador. Eu sou programador e vale salientar, Bruno, que a maioria quando eu passava o dia pilhado em algum problema que eu não consegui resolver, geralmente eu conseguia resolver no ônibus. Você ia lá no busão, sentava na calma, no geladinho do BRT, e aí eu conseguia pensar. Então vá por mim. Senta aí, se estiver sentado, espero que você esteja sentado, vai pensando na questão que, pode acreditar, era onde saía as soluções para os problemas mais complicados, certo? Deixa eu só, antes de liberar para vocês fazerem a questão e dar esses 10 minutos, lembrar com vocês o que é um fatorial, certo? Fatorial, ó, vou até escrever aqui, fatorial, a gente representa assim, o número e essa exclamação. E o fatorial, gente, nada mais é do que, dado o número, eu vou pegar e multiplicar ele com ele menos 1, e assim sucessivamente. Então vai ficar o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Então o fatorial de 3 é 6. Então vamos colocar aqui exemplo. Fatorial de 1. Fatorial de 1 é 1. Porque é 1 vezes 1. Certo? Fatorial de 2. 2 vezes 1. Que aí dá quem? Dá 2. Fatorial de 4. Eu acho que quem estiver se ligando, quem está prestando atenção na aula, já está conseguindo ver a repetição e já vai saber como fazer essa questão, certo? Ó, fatorial de 4. Fatorial de 4 é quem? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que aí é quem? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Certo? Vou botar o último para vocês fazerem. O fatorial de 5 é quem? É 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Opa, esqueci alguém. O 4. 4. E aqui, ó, tudo isso vai dar quem? 60. Fatorial, Então, gente, fatorial, professor. É sempre um número
né? Positivo. Então, ó, a definição formal. Opa, eu nem tinha visto, Bruno. Rapidão, isso mesmo, busão. Aí nessa questão usaríamos, repito até. Bom, não sei. Você já está conseguindo pensar. Veja aí. Dá 10 minutinhos para vocês pensarem. A definição formal, não sei quem foi que falou, mas já que ele perguntou, a definição formal de fatorial é o seguinte. Vou chamar fatorial de FAT, certo? Para facilitar. FAT. Não, deixa eu botar fatorial que é melhor. Fatorial de um número é esse número vezes o fatorial desse número menos 1. Lembrando que fatorial... Opa, deixa eu subir aqui. Lembrando que fatorial... Professor. Rapidão. Lembrando que fatorial de 1 é 1. Fatorial de n, ou seja, n é quem? N é qualquer número. É igual a número vezes o fatorial de n menos 1. Como assim, professor? Vamos lá. Fatorial de 5, gente, é quem? É 5 vezes fatorial de 4. Porque se vocês forem ver, olha a repetição aqui, ó. Olha a repetição. Fatorial de 5 nada mais é... Desculpa, fatorial de 5 nada mais é do que 5 vezes o fatorial de quem? De 4. Que vai dar 12, entendeu? Então, essa é a definição formal. Mas eu já botei os exemplos aqui para facilitar para vocês. Gente, alguém tem alguma dúvida antes de eu dar os 10 minutos? Alguém falou comigo, eu não pude, eu pedi para ele para esperar. Quem foi? Eu, José Berg, professor. Pode falar, Berg. Eu não entendi a questão assim. Você falou fatorial, beleza. Aí, beleza. 1 de 1 vai ser 1. 2 fatorial de 2 vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Isso, perfeito. No 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, aí deu 6. Aí 4 vezes 3, 12. Opa! Perdoe-me. Eu viajei aí. Poxa, vocês nem falaram, velho. Eu me perdi. Não, aí realmente, tava terrível isso. Deixa eu refazer aqui as contas. 5 vezes 4, caramba, ninguém me disse. Berger que veio me dizer. 5 vezes 4. Ó, e passei vergonha na live. Vai ficar eternizado isso no vídeo quando eu botar no YouTube. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 60. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 120, Agora tá certo. Agora sim. Agora tá certo. Berg, muito obrigado. Eu tinha comido o 2 aqui, não tinha visto, e aí multipliquei os 60. Como eu fui pela definição de que tipo fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4, aí eu multipliquei 5 pelo fatorial de 4, que eu tinha feito errado, que era 12, 5 vezes 12 realmente dá 60. Pronto, gente. Alertado isso aí por Berg, bem alertado, inclusive. 10 minutinhos. 20. São 8 horas e 21 minutos. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem essa questão, certo? 10 minutinhos. Eu acho que é o suficiente para vocês pensarem. Quem tiver no busão, pensa no busão. Poxa, como é que eu resolveria essa questão? E assim vai. Eu vou só mutar o meu microfone, mas eu vou estar aqui. Quem tiver dúvida, abre o microfone e pergunta ou fala no chat, que agora eu vou estar olhando para o chat, né? Vai ser mais tranquilo. Pode falar, Thales. Quem é? Pode falar. Depois você vai corrigir com a gente, né? Quando Não, terminar. claro. Sim. É 10 minutos para você fazer. Quero ver se eu vou errar alguma coisa e depois... Não. Gente, eu sem computador, vou fazer no papel. Sim. Eu tô dando esse... Opa, desculpa, tinha mudado meu microfone. Eu tô dando esse tempo para vocês praticarem, para não ficar só aquele negócio passivo de eu resolvendo questões, vocês olhando, eu resolvendo questões, vocês olhando. Não. Eu já fiz algumas questões, porque eu fiz elas? Para que vocês conseguissem tirar eventuais dúvidas da aula anterior, e agora que creio eu que as dúvidas que existiam foram sanadas, está na hora de também vocês interagirem e treinarem, né?
Então, façam essa questão aí, é 8h22, 8h32 eu volto a falar, e aí a gente começa a fazer a questão. Tranquilo? Mas quem quiser tirar dúvida, pode tirar, viu, gente? Eu tô aqui, só vou mutar para não incomodar vocês. Mas eu tô aqui. Inclusive, olhando as conversas. Quem quiser falar por conversa, pode falar.